Os sentimentos de descoberta de um amor, tão doce, tão puro, tão gentil. E é assim, na mais pura e simples simplicidade, que se esconde os sentimentos de Chinatsu. Desejando que a primeira pessoa que ela encontre pela manhã seja Taiki, o seu verdadeiro amor. Blue Box, capítulo 101. E aí galera do canal do Manjou, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, porque o mestre do romance está na área mais uma vez para trazer mais um capítulo de Blue Box, o capítulo 101. Um dos capítulos mais sensíveis que mostra pra gente a visão da Chinatsu para com o Taiki, mas muito mais do que isso, onde mora a simplicidade do amor entre o avô e a avó da Natsu, é a resposta para a pergunta que ela fazia a si mesma. E gente, que capítulo sensacional, melhor até do que o 100, e a autora hypou mais uma vez. Bora conferir junto com o Mano Joe, o mestre do romance. Vocês sabem que aqui o cara manja, papai. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like romântico aí embaixo, para todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. Lembrando que na semana que vem teremos página colorida de Blue Box e o anúncio do resultado de pesquisa de popularidade. Quero saber quais vocês acham que vai ganhar. Eu acho que Chinatsu, Hina e Taiki, nessa ordem exatamente. Bom, de toda forma, vamos começar com esse capítulo, onde nós temos a manhã do dia 1 de janeiro. Após a Chinatsu, naquela parte da madrugada, né, da virada de ano, ter recebido a mensagem do Taiki, ela acorda, se levanta, e eu achei legal que esse capítulo, ele teve muitos quadros, menos falas, e foi isso que passou ainda mais o sentimento da Natsu, sem precisar ficar falando muita coisa. A própria paisagem, os próprios movimentos e conversas que eles vão ter vão demonstrar o sentimento dela sem precisar de uma única palavra, e é isso que eu adoro em Blue Box. E bom gente, ao acordar e olhar ali para algumas fotos e tudo, porque ela está na casa do seu avô, uma das primeiras coisas que ela faz é pegar o celular logo ao seu lado, conferir aquela mensagem que o Taiki enviou para ela, e com isso ela começa a ficar cada vez mais vermelha, mais tímida. Por que ela faz isso? Porque ela quer relembrar daquele sentimento que ela teve na madrugada passada ali, mais ou menos, de quando ela respondeu para o Taiki. E aqui nos mostra não só a ansiedade dela ver o Taiki, ver o que ele quer falar com ela, e principalmente desejar com que ele seja a pessoa a estar ao seu lado, e isso eu achei incrível demais. As sensações que ela tem com o celular é exatamente a gente quando manda uma mensagem, quando a gente vai sair com alguém, quando a gente chama, sei lá, para um encontro, alguma coisa assim. E como isso é abordado através do rosto também da Chinatsu, é algo que me encanta demais. E aí então, a mãe dela acaba acordando ela, pergunta quanto tempo ela vai ficar ali na cama, ela se levanta e vai ali conversar com o seu avô, com a sua avó, lembrando que esse avô foi aquele avô que teve que fazer uma cirurgia, que não estava muito legal e tudo. E o bom disso tudo é ver que ela tem uma boa relação com os seus avós e o quanto ela é próxima deles, sabe? Mesmo que ela não seja uma pessoa de muitas palavras. Tanto que o avô oferece um monte de coisa para ela comer, a própria mãe dela fala assim, não, mas minha filha come o que der para ela aqui, não tem problema nenhum. É bem legal de ver aquele carinho de avô mesmo. Para quem já teve avô e tal, ou não tem mais, a gente sente essa falta muitas vezes. Então eu acho que foi um ponto também legal assim do capítulo, mas mais importante do que isso é o que o avô dela vai perguntar logo a seguir, porque aí ele fala assim, e aí Ti, né? Olha o apelido que eles dão pra ela, Ti, né? E aí eles chegam lá e perguntam assim, e aí, como que tá na escola, como que tá o basquete e tudo? A Natsu fala assim, ah, tamo de boa, né? Tá incrível, tô sempre no topo também, tô me dando muito bem. E aí ele faz uma pergunta capciosa, e aí, já encontrou alguém especial? Querendo dizer se já encontrou alguém ali, né?
né, que conquiste o coraçãozinho dela. E é então que a primeira resposta dela é o silêncio e aquela virada de cara, tipo, putz, eu encontrei, mas eu não quero falar sobre isso. Tanto que a avó dela fala assim, ó, as crianças de hoje em dia não gostam de responder essas perguntas. Não faça essa pergunta pra ela. Só que aí a Natsu, ela toma uma atitude diferente do comum, pelo menos de quando ela está com os amigos. Porque olha só, ela pergunta assim pro avô e pra avó dela se eles dois tinham se conhecido no trabalho e tudo, né? E aí a gente conhece um pouquinho sobre o avô e a avó dela, que a primeira pessoa que a avó dela via pela manhã, logo cedinho, era o avô entregando ali os vegetais, né, no trabalho. E aí ela pega os dois de calça curta, né, perguntando, pô, e quando que você percebeu que estava apaixonado pela vovó? E aí o avô dela mostra que ele realmente é avô dela, porque ele fica todo tímido e fala que não quer responder esse tipo de questão. E aí ela fica sem a resposta. E o legal disso foi ver que o avô dela também é tímido como a própria Natsu. A Natsu sempre foi uma garota tímida, conforme mostrado pela sua mãe, quando ela entra no basquete, como ela fica lá escondidinha e tudo, mas aos poucos ela vai pegando intimidade com as pessoas. Isso não muda o fato que ela sempre vai ser tímida, mas isso muda o fato de que quando ela adquire um pouco mais de amizade com as pessoas, ela procura se abrir também. E aí o avô dela resolve falar que nem se lembra como que ele se apaixonou, quando que ele notou esse tipo de coisa, e aí a Chinatsu vai lá comer o seu mochi e depois vai ali tirar um pouquinho da neve de frente de sua casa. E aí no outro dia, no segundo dia de janeiro, né, logo pela manhã, mais uma vez ela acorda. E nesse momento ela vai lá e pega o celular de novo e olha o horário e os dias. Ali, para alguns, foi a interpretação de que o Taiki mandaria uma mensagem no segundo dia. Mas não, essa não foi a interpretação que eu tive. Acredito eu que nesse caso, ela olha para os dias que estão faltando para voltar finalmente e ver o Taiki. É aquela ansiedade que bate, mas não significa que ela estava esperando uma mensagem necessariamente falando ou ver se o Taiki estava online para conversar com ele. Até porque a cultura do Japão ela é bem diferente da gente. Nós aqui no Brasil, parece que a gente é muito apressado para as coisas, né? A pessoa já quer beijar, já quer ir para cima, já quer fazer tudo e acontecer. E no Japão eu acho que eles valorizam, pelo menos é o que parece, pelo menos no mangá é o que parece, que eles valorizam mais o sentimento do que as ações, digamos assim. Não as ações de fato que eu tô querendo dizer, tipo, dar um abraço, dar um beijo e tal, mas valorizam mais o sentimento que se sente do que necessariamente a necessidade de ter algo como um abraço, um beijo logo, já vai pra cama e faz esse tipo de coisa, entende? Ou seja, o amor não é tratado de uma forma superficial, mas sim muito mais íntima, entende? Tudo, o próprio toque, qualquer toque de mão já é considerado como algo muito importante, porque eles valorizam essas pequenas ações como algo de confirmação acerca dos seus sentimentos. E a Chinatsu, assim como o Taiki, quando ela tá com a cabeça assim, ou confusa, ou então ela quer fazer alguma coisa assim, tirar alguma coisa da cabeça e tal, ela resolve dar uma volta. E é então que ela sai pra andar mesmo naquele frio, coloca todas as jaquetas ali. Nossa, velho, deu um frio aqui porque tá frio em São Paulo, mas imagina na neve, deve ser mais frio ainda. E é então que ela vai dar uma caminhada, ela acaba encontrando duas pessoas juntas andando, que uma acaba espirrando. E nisso ela se lembra de quando ela espirrou e o Taiki ofereceu ali a sua jaqueta, né? Ofereceu roupas pra ela poder se aquecer. E conforme ela vai andando na neve, ela vai se lembrando de todos os momentos com o Taiki, porque ele está diretamente ligado nos seus próprios pensamentos. E nisso ela começa a imaginar como seria o Taiki se eles estivessem dando ali uma volta. Porque se vocês não se lembram, na maioria das vezes que eles tiveram algum tipo de conversa, eles sempre foram para dar uma volta, né? Dar uma volta na rua. E olha só, algo simples, não precisa ser um encontro, não precisa ser o aquário, por exemplo. A coisa que ela mais foca dentro da mente dela são aqueles passeios mais simples, onde você conhece mais a pessoa numa conversa, onde você desabafa os seus sentimentos, onde você conta suas histórias, como ela contou ali acerca da Yumeka. E eu acho isso tão importante, tão, sabe, é tão bonito de ver isso, porque poucas vezes a gente vê em romance sendo trabalhado dessa forma. A gente vê normalmente a pessoa pensando, ai, será que ela gosta de mim? Será que a todo momento? E não, ali ela tá lembrando do Taiki em uma conversa simples, em uma brincadeirinha e tudo. Tanto que ela fica imaginando como se os dois estivessem ali numa briga de boneco de neve, né? E nesse momento ela vira a cara assim, né? Balança, falando, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. E ela começa
começa a ficar cada vez mais vermelha. E conforme ela vai ficando vermelha e vai caindo cada vez mais a neve, esse simbolismo de cair a neve naquele momento, ela vai se lembrando das coisas que vão se amontoando. O que eu quero dizer com se amontoando? Bom, quando a neve cai, ela forma uma bola, ela forma uma quantidade ali de coisas. E nisso, ela vai parar para pensar desde o começo, quando aquelas nevezinhas ali, os floquinhos de neve estavam caindo logo no seu começo, até se formar em um sentimento concreto. Por quê? Porque ela vai se lembrar do Taiki Inomata, quando ele emprestou para ela o cachecol e quando ela devolveu esse cachecol para ele não ficar resfriado. E também se relembrando do seu passado, como ela ia jogar basquete sozinha ali, como ela era a primeira a chegar na escola, no ginásio, tinha aí o Mecha e tal, só que começa a surgir uma pessoa, um garoto que em toda manhã era a primeira pessoa que ela via na escola, porque ele chegava para treinar e ela ficava pensando, nossa, esse garoto tá aqui hoje de novo, e de novo, e de novo, e hoje de novo. Nisso ela se lembra do que a sua avó lhe disse lá atrás acerca da confissão do avô dela para a sua avó e quando ele notou que eles tinham ali se apaixonado. A avó dela resolveu contar essa história e a autora, trabalhando a narrativa de declaração a todo momento, eu acredito que sim, dessa vez vai rolar, tá bom, gente? E bom, ela se lembrando disso, né, se lembrando que o Taiki era a primeira pessoa que ela via pela manhã, a avó dela conta pra ela que quando o avô foi se confessar, ele falou na voz mais baixinha e mais tímida que ela já ouviu, que ele acabou se encontrando em um momento em que ele desejava que a primeira pessoa que ele visse pela manhã fosse ela. E é a mesma coisa que a Chinatsu imagina do Taiki. Ela deseja que o Taiki seja a primeira pessoa que ela veja pela manhã. E foi assim que ele se tocou que estava apaixonado por ela e explicou todos os seus sentimentos, deixando a Chinatsu cada vez mais apaixonada. Nós já estamos no terceiro dia ali de janeiro, lembrando que o dia do esqui, a viagem do esqui é do dia 4 ou 5, então no dia 6 é o dia que a Chinatsu deve voltar. Então sim, nos próximos capítulos nós devemos ter essa viagem de esqui, a não ser que a autora queira cortar essa viagem e partir direto para a volta da Chinatsu. E bom, gente, comentando aqui os detalhes finais desse capítulo, eu adorei a declaração do avô dela, velho. Foi lindo demais. O jeito tímido, mesmo até bem quietinho e tudo. Ele falou ali o que ele sentia. E o sentimento do amor é o sentimento mais poderoso de todos, como disse a própria Yumeka. E eu gostei de como eles trabalham ali a simplicidade em Blue Box, né? A autora trabalha muito bem isso, de uma forma simples, sensível demais e íntima. Mas não íntima no sentido de ver uma pessoa sem roupa e tudo, mas sim ver uma pessoa como ela é de fato, como ela se apaixona de fato. E todos os sentimentos que a gente tem, não só na adolescência, na juventude, até mesmo se você ficar um pouquinho mais velhinho, mas você ainda não se apaixonou, mas vai se apaixonar em algum momento, e você ter esses sentimentos de, poxa, eu me toquei agora que eu estou realmente amando aquela pessoa. E o legal de tudo é que a Chinatsu ainda não tinha passado por um momento desse com a gente. A gente já tinha visto isso um pouquinho do Taiki, na verdade muito do Taiki, e também da Hina, tinha mais foco neles. Mas agora com esse foco na Chinatsu, não tem como não gamar nela. Gente, é time Chinatsu agora e Taiki. Esse romance, ele entrou assim, e eu acredito que depois dessa declaração, sabe o que pode rolar? Pode rolar sim um namoro entre os dois, mas não só isso, como também pode começar a trabalhar ali o sentimento de uma pessoa, depois de estar apaixonado com as diversas dificuldades da vida e tudo que acontece ali num relacionamento, ao mesmo tempo que nós vemos outras pessoas ao redor se apaixonando, como o próprio Kyo e a Ayami, e até mesmo a superação de uma desilusão amorosa ali, de uma pessoa que não correspondeu ao que você sente. Nós temos 3 núcleos que podem ser trabalhados a partir do andamento da obra. Acredito que isso pode funcionar muito bem e pode render muito para Blue Box, crescendo como um dos maiores romances do próprio Japão, sabe? Ou pelo menos um dos melhores romances que eu já vi, porque eu já considero como ele um dos melhores, sabe? E essa simplicidade da Chinatsu assim nesse capítulo, as imagens que a autora utilizou, eu achei tão bonito, eu fiquei tão feliz de ler esse capítulo. Sabe quando você sente o seu coração bem quentinho, você fala, nossa, como eu quero me apaixonar também, como eu quero voltar a me apaixonar? É esse o sentimento que eu tenho quando eu leio Blue Box. É como se me desse esperança que o amor ainda pode existir, mesmo no Brasil, que é um lugar, tipo, que a gente tem uma cultura diferente, sabe? E então, o
a não ser que eu vá pra outro canto, né? Ou pra outro país, uma outra cultura. Bom, de toda forma, gente, adorei esse capítulo, gostei demais. Gostaria de saber muito o comentário de vocês. E o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo, viu? Um beijo no coração. E Mestre do Romance, aguarda vocês no próximo capítulo. Fui!